O consultório cheirava a lavanda e mentiras. Eu estava ali, vestida apenas com aquele avental de papel que nunca cobre o suficiente, quando a porta se abriu com tanta força que bateu na parede. Era ela, minha sogra, entrando sem pedir licença, como sempre fazia em todos os espaços da minha vida. Olhei para a recepcionista através da porta entreaberta, esperando que alguém a impedisse, mas ela já tinha passado como um furacão. Puxei o avental, tentando cobrir mais do meu corpo, sentindo aquele calor subir pelo pescoço. Vergonha. Sempre vergonha quando ela aparecia. Filha, ela disse, usando aquele tom que nunca soava maternal. Que bom que te encontrei aqui. Precisamos conversar sobre o chá de bebê. Você sabe que não tem jeito para essas coisas, então já tomei a liberdade de organizar tudo. Meus dedos apertaram a borda da maca. O papel crepitou sob minhas mãos. Respirei fundo, sentindo o ar condicionado gelado contra minha pele exposta. Era sempre assim. Ela entrava, decidia, anunciava. Eu engolia, aceitava, agradecia. O bebê se mexeu dentro de mim, como se pudesse sentir minha tensão. 5 meses de gravidez e ela já tinha escolhido o tema da festa, a decoração, até a lista de convidados. Sem me perguntar, sem me consultar. Eu estava prestes a responder, prestes a dizer mais uma vez que tudo bem, que ela sabia melhor, quando algo mudou. Vi seu rosto. Ela estava olhando para algum ponto além de mim, através da janela interna do consultório que dava para a sala de espera. Seu rosto, sempre tão controlado, tão composto, ficou branco, não pálido, branco como papel. Seus olhos arregalaram. A boca se abriu ligeiramente. As mãos, que segundos antes gesticulavam com autoridade sobre detalhes de decoração cor-de-rosa, tremeram. Por um momento, apenas um momento, vi algo que nunca tinha visto no rosto daquela mulher. Medo, puro e inegável medo. Você precisa ir embora agora, ela disse, mas a voz era diferente, urgente, quase desesperada. E não diga nada a ninguém. Peguei minha bolsa, ainda confusa, tentando processar a mudança abrupta. Por quê? Perguntei. A mão dela agarrou meu braço com força. As unhas perfeitamente feitas, sempre vermelhas, sempre impecáveis, cravaram na minha pele. Não há tempo para explicar. Vista-se rápido. Você vai entender quando ver isto. Ela me puxou até a janela. Com o dedo trêmulo, apontou para a sala de espera. Olhei. No começo não entendi o que deveria estar vendo. Pessoas esperando, revistas velhas, um bebedor de água no canto, luz fluorescente fria. E então eu vi. Meu marido. Rodrigo estava sentado em uma das cadeiras de plástico azul, mexendo no celular. Isso por si só já era estranho. Ele tinha dito que tinha reunião importante hoje, que não poderia me acompanhar na consulta de 5 meses, mesmo eu tendo pedido. Mesmo eu tendo dito que queria que ele ouvisse o coração da bebê batendo. Mas não era só isso. Ao lado dele, tão próxima que seus ombros se tocavam, estava uma mulher. Cabelos loiros presos em um coque desarrumado, maquiagem leve, vestido florido que se estendia sobre uma barriga redonda, grávida, tão grávida quanto eu, talvez até mais, e ele segurava a mão dela, não da forma casual que se segura a mão de uma amiga, mas daquela forma, dedos entrelaçados, polegar fazendo carinho circular na palma. A intimidade era impossível de negar, era a mesma forma que ele segurava a minha quando descobrimos que eu estava grávida, a mesma forma carinhosa, protetora, possessiva. Meu estômago revirou. O consultório girou. Segurei na parede para não cair. O cheiro de lavanda agora enjoava. Agora você entende? A voz da minha sogra cortou meu transe. Precisamos sair daqui antes que ele te veja, antes que aconteça uma cena. Mas não me movi. Continuei olhando, como se precisasse gravar aquela imagem, cada detalhe, para ter certeza de que era real. A mulher se levantou, a mão indo para a lombar em um gesto que eu conhecia bem. Dor, peso do bebê. Ele se levantou junto, solícito, a mão nas costas dela, guiando-a, cuidando dela, da forma que deveria estar cuidando de mim. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca, quebrada. Quanto tempo você sabe? Minha sogra não respondeu imediatamente. Seus olhos, sempre tão duros, tão julgadores, desviaram dos meus. Vi vergonha ali. Uma emoção que nunca tinha associado a ela. 3 meses, ela finalmente disse. Descobri por acaso. Uma fatura de cartão que chegou na minha casa por engano. Consultas particulares. Presentes. Jantar em restaurante caro, no dia que ele disse que estava viajando a trabalho. 3 meses. Ela sabia há 3 meses e não me contou. Continuou me tratando como a nora inadequada, a esposa incompetente, enquanto seu filho me traía, enquanto seu filho fazia outro bebê com outra mulher. A raiva veio, não quente e explosiva, mas fria, gelada,
como gelo se espalhando pelas minhas veias, congelando cada esperança, cada ilusão que eu tinha construído. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Me vestia em silêncio. Cada movimento era mecânico. Calça jeans de gestante, blusa larga, tênis. Minha sogra ficou na porta vigiando, garantindo que Rodrigo não viria em direção aos consultórios. Ela mexia nas mãos nervosamente, um tique que nunca tinha visto nela. Posso chamar seu médico e explicar que você passou mal? Ela ofereceu. Não, respondi. Vou remarcar. Saímos pela saída de emergência. O ar frio da tarde bateu no meu rosto. Respirei fundo, mas não ajudou. Nada ajudava. O céu estava cinza, ameaçando chuva. Minha sogra me acompanhou até o carro, suas mãos ainda tremendo ao abrir a bolsa procurando as chaves do próprio carro. Precisamos conversar, ela disse. Decidir o que fazer. E ali, em pé no estacionamento de um consultório ginecológico, com meu bebê se mexendo dentro de mim e a imagem do meu marido segurando a mão de outra mulher grávida gravada no meu cérebro como ferro em brasa, eu ri. Não uma risada alegre, uma risada amarga, ácida, que doeu na garganta. Agora você quer conversar comigo? Falei. Agora eu sirvo para alguma coisa? Agora minha opinião importa? Ela recuou como se eu tivesse batido nela. Não é sobre você, ela começou. É sobre meu neto, é sobre a família. Precisamos pensar bem antes de... Antes de quê? Cortei. Antes de contar para ele que sabemos? Antes de causar problemas? Antes de estragar a reputação da sua família perfeita? O silêncio dela foi a resposta. Seus olhos desviaram novamente. E ali, naquele momento, entendi tudo com uma clareza que doía. Ela não tinha me contado porque não era sobre me proteger. Era sobre proteger Rodrigo, proteger a imagem da família. Eu era apenas um problema a ser gerenciado. Uma peça que precisava permanecer no lugar. Voltei sozinha para casa. A casa que eu limpava, organizava, mantinha perfeita enquanto trabalhava meio período como professora. A casa onde eu tinha passado inúmeras noites acordada, imaginando como seria quando o bebê chegasse. Decorando mentalmente o quarto, escolhendo cores, planejando o futuro. Um futuro que nunca tinha sido real. Sentei no sofá. A mesma sala onde minha sogra tinha passado incontáveis tardes, me ensinando a fazer as receitas da família, sempre com aquele tom de voz que deixava claro que eu nunca faria tão bem quanto ela. O mesmo sofá onde ela tinha comentado, rindo, que era bom eu estar grávida porque, pelo menos agora, eu tinha uma desculpa para ganhar peso. As mesmas paredes que testemunharam cada crítica disfarçada de preocupação. Você tem certeza que quer trabalhar até o final da gravidez? Isso não é bom para o bebê. Minha amiga perdeu o filho porque fez muito esforço. Você deveria usar mais vestidos. Rodrigo sempre gostou de mulheres femininas. Não sei se essas vitaminas pré-natais genéricas são boas. Na minha época, a gente tomava as importadas. Mas cada um sabe o que pode pagar, né? Cada frase voltou. Cada olhar. Cada suspiro de desaprovação. E agora eu entendia. Não era sobre eu não ser boa o suficiente. Era sobre me manter insegura, pequena, grata por estar ali. Grata por fazer parte da família perfeita deles, enquanto o filho perfeito dela fazia um segundo bebê com outra mulher. Meu celular tocou. Era ela. Atendi sem falar. Não conte para ninguém ainda. A voz dela veio urgente, quase sussurrada, como se alguém pudesse estar ouvindo. Preciso conversar com Rodrigo primeiro, como mãe. Preciso entender o que está acontecendo antes de tomarmos qualquer decisão drástica. Tomarmos? Repeti, sentindo a palavra azeda na língua. Não existe tomarmos, existe eu decidindo o que fazer com minha vida. Desliguei, bloqueei o número. E então, pela primeira vez em 3 anos de casamento, 5 anos de relacionamento, liguei para minha mãe. A mesma mãe que tinha me avisado que Rodrigo era mimado, que a sogra era controladora, que eu estava desistindo de mim mesma aos poucos. A mesma mãe que eu tinha afastado porque defender meu casamento parecia mais importante que ouvir a verdade. Mãe, falei quando ela atendeu. Você estava certa. E então chorei. Chorei alto, sem me importar. Chorei pelos 3 meses que minha sogra sabia e não me contou. Pelos 9 meses que carreguei um bebê sozinha enquanto meu marido fazia outro. Pelos 3 anos que me curvei, me moldei, me apequenei, tentando ser aceita por uma família que nunca me viu como igual. Minha mãe não disse, eu avisei. Não disse que sabia. Apenas disse, estou indo para aí. Não faça nada até eu chegar. Rodrigo chegou em casa às 7 da noite, o horário normal. Entrou pela porta com um sorriso normal.
Me beijou na testa com o carinho normal, como se não tivesse passado a tarde em um consultório ginecológico com outra mulher grávida. Como foi a consulta? Perguntou, tirando os sapatos organizadamente na entrada, como sempre fazia. Normal, respondi. Senti ele olhar para mim, tentando detectar algo diferente. Mas eu tinha praticado. Tinha passado as últimas horas praticando aquele rosto. Neutro, calmo, normal. Minha mãe tinha chegado 1 hora antes. Sentou comigo na cozinha, segurou minhas mãos e disse: "Você vai sair dessa, mas vamos fazer direito. Vamos pensar. Não vamos deixar você desprotegida." E então, ela tinha feito algo que me surpreendeu. Não foi falar mal de Rodrigo, não foi xingá-lo, foi me perguntar: "O que você quer?" Ninguém nunca tinha me perguntado isso. O que eu queria. Não o que era melhor para o casamento. Não o que minha sogra achava. Não o que a família esperava. O que eu queria. "Eu quero saber a verdade", respondi. Toda ela. Durante o jantar, observei Rodrigo. Realmente observei. A forma como ele cortava a carne em pedaços pequenos e organizado. A forma como limpava os cantos da boca com o guardanapo depois de cada garfada. A forma como checava o celular a cada 5 minutos, o rosto se iluminando brevemente antes de forçar neutralidade. Sempre teve esses hábitos, mas agora cada um parecia um insulto. Cada gesto metódico e controlado era uma mentira embalada em rotina. "Você está quieta hoje", ele comentou, mastigando devagar. "Cansada?" Menti. "O bebê está pesado." Ele sorriu. Aquele sorriso que um dia tinha derretido meu coração. Mais 3 meses e ela vai estar nos nossos braços. Nossos. Como se ele não tivesse outros braços esperando. Outro bebê. Outra mulher. Outra vida inteira que eu desconhecia. Seu telefone tocou. Ele olhou a tela e desligou rapidamente, colocando o aparelho com a tela para baixo. "Trabalho", ele disse. "Ligam fora do horário direto." Mas eu tinha visto. Por uma fração de segundo, tinha visto o nome na tela. Carol. Um coração vermelho ao lado. "Quem é Carol?" Perguntei com voz suave, como quem pergunta das horas. Ele engasgou com a água. "Carol? Uma colega." "Por quê?" "Curiosidade." Sorri. "Você desligou tão rápido." Os olhos dele procuraram os meus, tentando ler, tentando medir o quanto eu sabia. "Era trabalho mesmo", ele insistiu. "Ela liga para todo mundo da equipe. É meio chata assim, insistente." Foi tudo que respondi. E continuei comendo, mastigando lentamente cada pedaço. Vi o desconforto crescer nele. A forma como mexia na comida sem comer. Como pegava o celular e colocava de volta. Como pigarreava. Como bebia água demais. Ele não tinha certeza. E essa incerteza era minha arma. Minha sogra ligou 3 vezes durante o jantar. Rodrigo atendeu uma. "Oi, mãe." "Não, depois não posso." "Estou em casa. A gente conversa amanhã." O tom era seco, incomum. Ele sempre tinha tempo para ela. Sempre largava tudo quando ela ligava. "Sua mãe está bem?" perguntei. "Acho que sim. Ela está estranha hoje." "Estranha como?" "Não sei." Insistindo em me ver. Falando de conversa urgente. "Já disse que amanhã eu vou lá." Achei que ela viria para jantar hoje. Ela sempre vem às quartas. Não hoje. Eu disse que queria jantar só nós dois. Mentira. Ele não tinha dito nada disso. Minha sogra sempre vinha às quartas sem avisar. E ele nunca reclamava. Adorava quando ela vinha. Adorava os pratos especiais que ela trazia. Mas hoje ele não queria ela aqui. Não queria nós duas juntas. Não depois que ela tinha me visto no consultório. Não correndo o risco de que ela tivesse contado alguma coisa. Ele estava com medo. Depois do jantar, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. Sabia a senha. Era a data de aniversário da mãe dele. Sempre tinha sido. Abri o WhatsApp. Procurei Carol. As mensagens estavam lá. Centenas delas. Bom dia com corações. Fotos da barriga dela crescendo, semana após semana. Ultrassons com medidas detalhadas. "É um menino", uma mensagem dizia. Ele tinha respondido com 10 emojis de festa e um áudio de 2 minutos que não tive coragem de ouvir. Um menino. Ela estava grávida de um menino. Eu estava grávida de uma menina. Ele ia ter os dois. A família perfeita. Uma com cada uma. O casal ideal dividido em 2 casas. Continuei rolando. Mensagens sobre nomes. Sobre o chá de bebê dela, marcado para daqui 2 semanas. No mesmo clube onde minha sogra tinha marcado o meu. Ele ia em ambos. Ia ser pai em ambos. Ia mentir em ambos. Ia sorrir em fotos com 2 barrigas, em 2 dias diferentes. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Encontrei algo mais. Mensagens antigas, de 9 meses atrás. Ela perguntando se ele tinha certeza. Se valia a pena. Se ele não preferia esperar até se separar oficialmente. Ele respondendo que sim, que me amava, mas que ela também. Que não conseguia escolher,
que ia dar um jeito, que ninguém precisava saber, que daria certo porque ele ia se organizar melhor. Amor não era escolha para ele, era coleção. Tirei fotos de tudo, enviei para meu e-mail, apaguei o histórico de enviados, coloquei o telefone de volta exatamente onde estava, na mesma posição, com o mesmo ângulo. E então, sentei na cama e esperei ele sair do banho, pensando em como tinha sido idiota. Enquanto os sinais tinha ignorado, as viagens de trabalho que aumentaram, os fins de semana que ele precisava ir ao escritório, os presentes caros e inesperados que ele me dava, como se compensasse algo, a forma como ele tinha insistido que eu saísse do meu emprego de período integral para meio período, para ficar mais em casa, para depender mais dele financeiramente, para não ter tanta autonomia, para não fazer perguntas. Tudo tinha sido calculado, meticulosamente calculado. Quando minha sogra apareceu no dia seguinte, não foi com o comportamento de sempre. Não entrou sem bater, não assumiu o controle da cozinha, não começou a reorganizar meus armários dizendo que tinha uma forma melhor. Tocou a campainha, esperou eu abrir, e quando nossos olhos se encontraram, vi algo que nunca tinha visto antes. Culpa, pura e pesada culpa. Podemos conversar? Ela perguntou quase sussurrando. Deixei-a entrar. Sentamos na sala. O mesmo lugar onde ela tinha me ensinado a dobrar as toalhas da forma que a família dela preferia, porque aparentemente existia uma forma certa e errada de dobrar toalhas. O mesmo lugar onde tinha criticado minha decoração de Natal por ser muito simples. O mesmo lugar onde tinha sugerido que eu deveria pentear meu cabelo diferente se quisesse que Rodrigo prestasse mais atenção em mim. Conversei com ele ontem à noite. Ela começou. Depois que você desligou na minha cara, fui até a casa dele. A casa dele, notei. Não a nossa casa. Para ela, nunca tinha sido nossa. Sempre tinha sido a casa do filho dela onde eu morava. E? Perguntei. Ele admitiu tudo. A mulher, Carol, é consultora da empresa. Trabalha no setor de marketing externo. Eles se envolveram há 1 ano em uma viagem para São Paulo. Ele disse que foi um erro, que aconteceu depois de uma discussão nossa, que quando descobriu que ela estava grávida, já era tarde demais. Tarde demais para quê? Para o aborto? Ela estremeceu com a palavra, como se eu tivesse dito uma obscenidade. Para desfazer. Ele disse que não podia pedir isso para ela, que era dele também, que tinha responsabilidade. E eu? Onde eu estava nisso tudo? Quando ele decidiu ser pai 2 vezes e marido 1. Você estava aqui. Ele disse que te ama, que não quer te perder, que foi fraco, que ela representa algo diferente. Uma parte dele que você não conhece, mas que você é a esposa, a família real. A que importa. Fraco, repeti, sentindo o gosto amargo da palavra. Acidentalmente meteu sem camisinha e engravidou outra. Uma vez por acaso, entendo. Mas ficar com ela, ir nas consultas, planejar chá de bebê, escolher nomes, isso não é fraqueza, é escolha, é construção. É uma segunda vida completa. Minha sogra ficou em silêncio. Suas mãos perfeitas tremiam no colo. Eu sei, ela finalmente disse. Eu sei que ele errou terrivelmente, mas ele é meu filho. E eu estou te pedindo que pense bem antes de tomar qualquer decisão. Que pense na sua filha. Que pense em tudo que vocês construíram. Ali estava o que eu esperava. A defesa, a proteção do filho, a tentativa de me convencer a engolir, aceitar, perdoar, para o bem da família, para o bem do bebê, para o bem de todos menos de mim. Mas então ela disse algo que me pegou de surpresa. Eu errei com você. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi as rugas ao redor dos olhos que o botox não escondia completamente. O batom ligeiramente borrado. As mãos que sempre pareciam tão firmes agora incertas no colo. Passei 3 anos te criticando. Ela continuou, a voz tremendo. 3 anos te fazendo sentir que não era boa o suficiente, porque tinha medo que você roubasse meu filho de mim, porque eu sempre fui o centro da vida dele. E de repente, você existia, e ele te amava de uma forma que nunca amou ninguém. Ou eu pensava que amava. A voz dela quebrou. Quando descobri sobre a outra mulher, pensei em te contar imediatamente. Mas tive medo. Medo que você fosse embora. Medo que Rodrigo ficasse só com ela. Medo de perder os 2, meu filho e meu neto. Então fiquei calada por 3 meses. E isso foi errado. Foi covarde. Foi egoísta. 3 meses, falei. Você ficou calada por 3 meses. Eu sei. Enquanto eu preparava o quarto do bebê. Enquanto eu comprava roupinhas. Enquanto eu sonhava com uma família que nunca foi real. Você me via fazer tudo isso e não dizia nada. Eu sei. Ela repetiu. E dessa vez, lágrimas escorreram, manchando a base impecável. Eu fui covarde, egoísta. Coloquei meu filho acima de você,
como sempre fiz, como sempre faço com todas as mulheres da vida dele. E olha no que deu. Criei um homem que acha que pode ter tudo, que pode magoar pessoas porque sempre teve alguém limpando suas merdas. Nunca tinha ouvido minha sogra falar palavrão. O que você quer que eu faça? Perguntei. Quer que eu finja que não sei? Quer que eu aceite ele e divida? Quer que eu seja a esposa oficial enquanto ela é a amante oficial grávida? Quero que você faça o que for melhor para você, ela disse, me olhando diretamente nos olhos pela primeira vez desde que chegou. E se for ir embora, eu vou te ajudar, financeiramente, legalmente, seja o que for, porque eu contribuí para isso, e porque você não merecia nada disso. Não acreditei nela, não totalmente, mas vi sinceridade suficiente para não expulsá-la de casa ainda. Ele vai vir conversar com você hoje à tarde, ela continuou. Vai tentar te convencer a ficar, vai chorar, vai prometer mudanças, vai dizer que terminou com ela. Não acredite. Por quê? Porque eu perguntei se ele tinha terminado. Ele disse que sim, jurou. Mas quando saí da casa dele ontem, ela estava ligando, e ele atendeu. E o tom de voz era o mesmo tom carinhoso de sempre. Eu ouvi através da porta antes de ir embora. Como você sabe? Porque eu voltei. Fiquei escondida no carro do lado de fora por 1 hora. Vi ela chegar, vi ele abrir a porta, vi os dois se abraçarem. E vi que meu filho é um mentiroso muito melhor do que eu pensava. E percebi que não o conheço de verdade. Rodrigo chegou às 3 da tarde, trazendo flores, rosas vermelhas, minhas favoritas. Ou pelo menos eram. Agora só conseguia pensar se Carol também gostava de rosas, se ele levava para ela também. Se tinha um esquema, um calendário, alternando entre nós duas. Rosas vermelhas para mim, outro tipo para ela. Precisamos conversar, ele disse. A voz grave, séria, ensaiada. Sentei no sofá. Não ofereci café, não ofereci conforto. Apenas esperei, observando cada microexpressão no rosto dele. Minha mãe me contou que você sabe, ele começou, sobre Carol. Eu deveria ter contado. Sei que deveria, mas eu estava com medo. Medo de te perder. Medo de perder nossa família. Medo de perder tudo o que construímos junto. Nossa família, repeti. Você está fazendo outra família ao mesmo tempo e fala da nossa? Não é assim. Foi um erro. Um momento de fraqueza em uma viagem. Ela estava lá. Eu estava longe. Estava difícil entre a gente. Não estava difícil, cortei. Estava normal. Eu estava feliz. Estava grávida e feliz e achando que finalmente tínhamos conseguido. A família que você sempre disse que queria. E eu quero você. Quero nossa filha. Carol foi um erro que saiu do controle. Um erro de 9 meses. Um erro que você visitou em consultas médicas. Um erro que vai ter chá de bebê daqui 2 semanas no mesmo clube que o da sua filha. Um erro que tem nome escolhido e quarto preparado. Vi a surpresa nos olhos dele. Você viu as mensagens. Vi tudo, confirmei. Vi as conversas. Vi as promessas. Vi você dizendo para ela que me amava, mas também a amava. Vi você planejando 2 futuros, dividindo-se ou multiplicando-se. Não sei qual é pior. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. Eu posso explicar cada mensagem. Posso explicar tudo. Só me dá uma chance. Uma única chance. Suas mãos estavam quentes, familiares. Por 5 anos essas mãos tinham sido meu lugar seguro. Agora eram correntes. Agora eram gaiolas. Você ama ela? Perguntei. Ele hesitou. Essa hesitação foi mais honesta que qualquer palavra poderia ser. Eu não sei, ele finalmente admitiu. Eu sinto algo, mas não é como com você. Você é minha esposa. Você é a mãe da minha filha. Você é quem eu escolhi primeiro. Mas você também escolheu ela. Também escolheu o filho dela. Então sua escolha não significa nada. Significa apenas que você quer tudo e não quer abrir mão de nada. Tirei minhas mãos das dele. O que eu posso fazer para consertar isso? Ele perguntou. Eu faço o que você quiser. Termino com ela. Mudo de emprego. A gente se muda de cidade. Terapia de casal. Qualquer coisa. Você pode voltar no tempo? Perguntei. Pode fazer com que isso nunca tenha acontecido? Pode apagar 9 meses de mentiras? Silêncio. Então não pode fazer nada. Me dá uma chance, ele implorou. Pelo menos pela nossa filha. Ela merece ter o pai presente. Merece uma família inteira. E o filho dela? Ele não merece o pai presente também? Rodrigo ficou sem palavras. Você não pensou nisso, né? Continuei. Que não importa o que você escolha. Alguém perde. Uma criança vai crescer sem o pai. Ou 2 crianças vão crescer dividindo um pai pela metade. Não existe solução boa aqui. Só dano. Só prejuízo. Só feridas. Eu posso estar presente para os 2. Ele tentou. Muitos pais separados fazem isso. É só uma questão de organização. Pais separados. Repeti.
Você quer que eu aceite você tendo duas famílias? Você me visitando em dias alternados? Dividindo Natal, Ano Novo, aniversários? Primeiro Natal de manhã com uma filha, à tarde com o filho? Podemos descobrir junto. Podemos ir para a terapia. Eu não quero terapia com você, falei, e senti a verdade das palavras como um soco. Não quero consertar isso, porque para consertar precisaria confiar em você novamente, e eu nunca mais vou confiar em você. Nunca mais. Vi as lágrimas nos olhos dele, reais, sinceras. Ele estava com medo. Medo de perder a vida confortável que tinha, a esposa em casa, a amante no trabalho. O melhor dos dois mundos, a ilusão de ser um homem bom enquanto fazia coisas ruins. Por favor, ele sussurrou. Não, respondi. E essa palavra foi a mais libertadora que já disse. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Rodrigo não saiu de casa, literalmente. Ligou no trabalho, pegou licença médica. Passou os dias tentando me convencer, fazendo café da manhã elaborado, limpando a casa de cima a baixo, sendo o marido atencioso que nunca tinha sido. Como se compensar 3 dias pudesse apagar 9 meses de mentira. Como se panquecas e aspirador de pó fossem suficiente. Minha sogra ligava todos os dias, não para defender o filho, mas para perguntar se eu estava bem, se precisava de algo, se queria conversar, se queria que ela viesse. Era perturbador, como se o chão tivesse virado teto, como se a gravidade tivesse invertido. No 3º dia, Carol apareceu. Tocou a campainha enquanto Rodrigo estava no supermercado, comprando ingredientes para fazer meu prato favorito. Abri a porta e ali estava ela. Ainda mais grávida de perto, o rosto redondo e bonito, os olhos verdes, o tipo de beleza simples e natural que eu nunca teria. Sardas no nariz, sorriso tímido. Você deve ser Ana, ela disse. Posso entrar? Deveria ter batido a porta na cara dela. Deveria ter gritado, mas a curiosidade foi maior. E algo mais. Ela parecia assustada. Deixei-a entrar. Sentamos na mesma sala. Ela olhou ao redor. Vi seus olhos parando nas fotos de casamento na parede, nas fotos da lua de mel em Cancún. Na foto recente da minha ultrassom, emoldurada em prata. Ele não me contou sobre você logo no começo. Ela disse sem preâmbulos, as palavras saindo rápidas. Disse que era complicado, que estava em processo de separação, que vocês dormiam em quartos separados, que era questão de tempo, que você já tinha concordado. As mentiras eram impressionantes na criatividade. E você acreditou? Perguntei. Queria acreditar. Estava apaixonada. E quando descobri que estava grávida, ele pareceu tão feliz. Disse que era sinal, que agora ele tinha motivo real para terminar de vez, para oficializar o divórcio. Mas não terminou. Não. E aí comecei a perceber coisas. Os fins de semana que ele nunca estava disponível. O Natal que ele passou com a família. A forma como ele nunca me levava em lugares públicos. Como tudo era sempre na casa dele, nunca na minha. Como ele nunca postava nada sobre a gente nas redes sociais. Como nenhum amigo dele me conhecia. Ela tocou a barriga. O gesto inconsciente e protetor. Descobri a verdade faz 2 semanas. Contratei um investigador particular. Achei que ele estava me traindo com outra. E aí descobri você, a casa de vocês, a vida de vocês, as fotos públicas, os amigos em comum. E descobri que ele não estava se separando. Estava mais casado do que nunca. Com você grávida também. 5 meses. Mesmo tempo quase. Então por que está aqui? Perguntei. Porque pensei que você tinha direito de saber. De realmente saber. Não só sobre mim, mas sobre as outras. Outras? Seu coração deve ter parado no mesmo momento que o meu. O investigador achou mais 2. Uma em São Paulo, de 4 anos atrás. Um relacionamento de 6 meses. Não engravidou. Graças a Deus. Outra em Curitiba, ano passado. 3 meses. Também terminou antes que complicasse. Ele tem um padrão. Viagens, mulheres que trabalham em empresas parceiras, mentiras sobre separação. A sala girou. Rodrigo não tinha me traído uma vez. Não tinha sido um erro, um momento de fraqueza, uma exceção. Era um padrão, um estilo de vida, uma personalidade, uma patologia. Carol abriu a bolsa e tirou uma pasta grossa. Me entregou. Tem tudo aqui. As provas, as conversas que o investigador recuperou dos perfis online dele, os recibos de hotéis, as fotos que ele nem sabia que existiam. Tudo. Datas, nomes, detalhes. Por que você está me dando isso? Porque eu vou embora. Voltar para minha cidade natal no interior. Ter meu filho longe dele. E você deveria considerar fazer o mesmo. Homens assim não mudam. Eles só ficam melhores em esconder. Mais cuidadosos, mais calculistas. Ela se levantou para ir embora. Na porta virou-se. Sinto muito, ela disse, e vi lágrimas nos olhos verdes. Por tudo.
Eu sei que você não teve escolha em nada disso. Eu pelo menos sabia que ele era comprometido, mesmo acreditando que estava acabando. Mas você foi completamente enganada. Durante anos, quando ela saiu, abri a pasta. E passei as próximas 2 horas olhando para a verdade completa. Cada mentira, cada traição, cada mulher, mensagens impressas, fotos pixeladas, datas circuladas em caneta vermelha. Rodrigo não era apenas infiel, era compulsivo, era doente, era perigoso. Quando ele voltou do mercado, a pasta estava aberta na mesa da sala. Ele viu, ficou branco, deixou as sacolas caírem, ovos quebraram, leite derramou. Isso não é o que parece, ele começou, a voz desesperada. Ri, não aquela risada amarga de antes, mas uma risada de alívio genuíno, de libertação, de clareza finalmente alcançada. É exatamente o que parece, falei. E acabou. Realmente, definitivamente, acabou. Não tem conversa, não tem terapia, não tem mais nada. Minha mãe chegou no dia seguinte com um advogado. Sentamos os 3 na mesma sala, onde tudo tinha desmoronado e reconstruído. O advogado era uma mulher, séria, competente, com uma pasta ainda mais grossa que a de Carol, óculos de armação grossa, voz firme. Vamos falar sobre seus direitos, ela começou, e sobre como protegê-la e sua filha. Sobre como garantir que ele cumpra suas responsabilidades sem ter acesso para continuar manipulando você. Rodrigo não estava lá. Minha sogra tinha ido buscá-lo na casa dele, porque sim, ele tinha finalmente saído. E tinha uma conversa própria com ele. Uma conversa de mãe para filho que aparentemente envolveu palavras que ela nunca tinha usado antes e verdades que ele nunca tinha ouvido. Palavras como narcisista, manipulador, sociopata emocional. A advogada explicou. Partilha de bens, pensão, guarda, direitos, deveres. Cada palavra era um tijolo construindo uma parede entre mim e Rodrigo. Uma parede que eu finalmente queria. Uma parede necessária. Ele vai tentar negociar, a advogada avisou. Homens como ele sempre tentam. Vão oferecer coisas, fazer promessas, buscar a parte emocional. Vão usar a criança, vão usar a família, vão usar tudo que puderem. Não ceda. Mantenha as coisas legais, claras, documentadas, sem emoção. No fim da tarde, Rodrigo apareceu, mas não sozinho. Trouxe a mãe dele. Minha sogra entrou com um rosto que eu nunca tinha visto. Não a matriarca controladora, não a sogra crítica, mas uma mulher cansada, quebrada, envelhecida 10 anos em 3 dias. Contei tudo para ele, ela disse para mim, ignorando o filho. Cada vez que te critiquei, cada vez que te fiz sentir pequena, cada vez que coloquei ele acima de você. E disse que essa é a consequência. Criei um filho que acha que o mundo gira em torno dele, que pode ter o que quiser, que mulheres são intercambiáveis, descartáveis. Rodrigo tentou falar. Ela levantou a mão. Não, você vai ouvir agora. Passou a vida sendo defendido por mim, tendo desculpas feitas para você, sendo protegido das consequências. Não mais. Ana é uma mulher incrível que você nunca mereceu. E sua filha vai crescer vendo a mãe dela como um exemplo de força, não de submissão, não de aceitação de migalhas. Mãe, ele começou. Vou pagar os custos do divórcio dela. Minha sogra continuou, a voz firme. Vou garantir que ela e minha neta tenham tudo o que precisam. E você vai fazer terapia, vai trabalhar seus problemas, vai ser um pai presente, mas de longe, porque você não tem direito de estar na vida de Ana além do necessário para sua filha. Ela me olhou. Não estou pedindo seu perdão, não mereço, mas estou tentando fazer o certo agora, mesmo que tarde. Mesmo que nunca compense o que fiz. Houve um silêncio pesado. Rodrigo olhava para a mãe como se não a reconhecesse, e talvez não reconhecesse mesmo. Pela primeira vez na vida, ela tinha escolhido a nora em vez do filho. Tinha escolhido a verdade em vez da conveniência. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. 6 meses depois, minha filha nasceu, Laura. Olhos escuros como os meus, nariz pequeno, dedos perfeitos. Rodrigo estava na sala de parto porque, apesar de tudo, ele era o pai. E Laura merecia ter o pai presente em momentos importantes, mesmo que os pais não estivessem juntos. Mas quando ele quis segurar ela primeiro, foi minha mãe quem pegou. E então minha sogra. E então eu. Ele foi o último. E algo no olhar dele disse que entendeu.
O tempo dele de ser o primeiro em tudo tinha acabado. Definitivamente acabado. Hoje moro em um apartamento pequeno, só meu. Bem, meu e de Laura. 2 quartos, sacada com vista para um parque. Voltei a trabalhar período integral. Minha mãe ajuda com a bebê. Minha ex-sogra também. Sim, ex-sogra. Porque ela insiste em estar presente, em compensar os anos de críticas com anos de apoio, em ser a avó que deveria ter sido a sogra desde o início. Não somos amigas. Provavelmente nunca seremos, mas existe respeito, existe verdade e existe uma aliança estranha de 2 mulheres que finalmente enxergaram o mesmo homem com clareza, que finalmente tiraram as vendas dos olhos. Rodrigo vê Laura um fim de semana sim, outro não. Paga a pensão em dia, porque o acordo legal não deixa escolha. Faz terapia, segundo a mãe dele. Carol voltou para sua cidade natal. O filho nasceu. Um menino saudável. Rodrigo vê ele também, mas menos, mais longe, mais complicado. 2 vidas, 2 famílias, 2 realidades que ele criou. As outras mulheres? Nunca procurei saber mais. Não quis carregar raiva de pessoas que também foram enganadas, também foram vítimas do mesmo homem charmoso e mentiroso. Às vezes acordo de madrugada com Laura chorando e penso em como tudo mudou. Penso em como eu era antes. A mulher que aceitava críticas, que se curvava, que desaparecia aos poucos tentando se encaixar, que achava que ser boa esposa era ser invisível. E olho para minha filha, para essa criaturinha que depende de mim, que vai aprender comigo o que é ser mulher, o que é ter voz, o que é ter valor, o que é estabelecer limite, o que é dizer não, o que é escolher a si mesma. E sei que fiz certo. Não foi fácil. Teve noites de choro, teve medo paralisante, teve dúvida corrosiva, teve dor que parecia física, mas também teve algo mais. Teve liberdade, teve verdade, teve um espelho que finalmente refletia quem eu realmente era, não quem estavam tentando fazer eu ser. Se você está lendo isso, ou melhor, se você está me ouvindo contar essa história e algo ressoa em você, presta atenção, presta muita atenção aos sinais que ignora, às críticas que engole, às desculpas que aceita, às mentiras que normaliza, a sua voz que vai ficando cada vez mais baixa, até quase desaparecer. Não é tarde, nunca é tarde para escolher você mesma, para escolher sua verdade, para escolher sua paz, para escolher sua dignidade. Não vai ser fácil. As pessoas vão julgar, vão dizer que você deveria ter tentado mais, que casamento é compromisso, que criança precisa do pai e da mãe junto, que família é sagrada. Vão dizer muitas coisas, vão opinar sobre sua vida como se soubessem algo. Mas sabe o que ninguém vai dizer? Ninguém vai dizer que você merece ser traída, que você merece ser humilhada, que você merece desaparecer para que outros brilhem, que você merece migalhas quando deveria ter o banquete inteiro. Laura está dormindo agora, a respiração suave, o rosto tranquilo, um pequeno sorriso no canto da boca. E eu sei que ela vai crescer forte, porque vai ter uma mãe que escolheu força em vez de conveniência, verdade em vez de aparência, amor próprio em vez de submissão, dignidade em vez de aceitação. E quando ela crescer, quando ela me perguntar sobre o pai, sobre por que não moramos juntos, vou contar a verdade, de forma apropriada para a idade, mas a verdade, porque mentiras doem mais que verdades difíceis, porque ela precisa saber que amor verdadeiro não machuca, que família verdadeira não humilha, que respeito é requisito, não luxo. Vou contar que às vezes amamos pessoas que não são boas para a gente, que reconhecer isso não é fracasso, é coragem. Que família não é sobre manter aparências, mas sobre respeito genuíno, que ela merece ser amada de forma completa, não dividida, que ela nunca deve aceitar menos do que merece. E quando ela for mais velha, muito mais velha, talvez eu conte sobre a sogra que virou aliada, sobre como pessoas podem mudar quando finalmente veem a verdade, sobre como a culpa pode ser transformadora quando vem acompanhada de ação real, não só palavras, sobre como nunca é tarde para escolher o certo, mesmo quando é difícil. Minha ex-sogra ainda liga, não todo dia, mas regularmente, não para dar conselhos não pedidos, mas para perguntar se precisamos de algo, para oferecer ajuda, para ver a neta, para ser a avó que Laura merece. E sempre termina a conversa dizendo: obrigada por não desistir de você, por mostrar ao meu filho que ações têm consequências e por me mostrar o tipo de mulher que eu deveria ter sido para você desde o começo, por me dar essa segunda chance, mesmo que não merecida. Perdão é complicado. Não apaga o que foi feito, não recupera o tempo perdido, não cura todas as feridas, mas abre espaço para algo novo, algo diferente, algo que talvez seja melhor que o que era antes, ou pelo menos mais honesto. Hoje olhei no espelho,
Vi cicatrizes de cesariana, vi olheiras de noites acordada, vi cabelos que precisam de corte, vi pele cansada, vi corpo que mudou depois da gravidez, mas também vi algo mais. Vi olhos que não desviam, vi coluna ereta, vi dignidade recuperada, vi força conquistada, vi uma mulher que não aceita migalhas, e isso é suficiente, mais que suficiente, é tudo.